Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu decidi discorrer sobre uma situação que é posições simples. O que é isso, né? Do que se trata isso? Quem são os expoentes nesse tipo de posição? Bom, antes da gente ir para esse vídeo, quero reiterar aqui que nós teremos promoção na Black Friday, então vocês fiquem aí atentos à Pelica Chess Academy para poder aí, né, ver os produtos que vão ser lançados aí na Black Friday e os preços, tá bom? Vai estar uma promoção bastante legal aí para os internautas. Bom, vamos lá ver o vídeo, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, escolhi aqui a partida do Boris Spassky e Bent Larsen, ali no torneio de candidato 68. É um match que o Spassky começou muito bem, com 3-0, ou seja, bastante forte logo de início. Essa é a primeira partida do match. Depois o Spassky acaba fazendo a final e ganhando e indo mais uma vez disputar o título mundial com o Petrosyan. Mas o que é posições simples, né? Aquelas posições em que você não tem muita tática, aquele joguinho de manobra muito igual, ou posições assim equilibradas, em que determinados jogadores têm uma manha, vamos assim dizer, maior do que outros. Então, por exemplo, o maior expoente que eu vejo hoje jogar esse tipo de posição, que você não dá nada, né? Que é tudo empatado, é o Carlsen. O quanto ele tem de vitória, ele consegue continuar botando pressão, tirar leite de pedra, ele vai pressionando nessas posições e consegue ganhar a grande maioria de partidas. Isso é uma coisa impressionante e é muito importante para o jogador manter a pressão em posições que muitos empatariam, e ele continua jogando e consegue ter vitórias assim, fantásticas que você vê e fala, pô, de onde o cara conseguiu, né, apertar para conseguir manter essa vantagem. A gente pode ver lá atrás também o próprio Capablanca jogava uns finais e ia vencendo também, mas eu acho que o Carlsen hoje ele exprime bem como jogar essas posições. Eu me lembro que o Kotov tem uma vez ali, não sei se é o Belavenetz, que era um treinador, dizendo que tal jogador joga mal as posições simples. Era um comentário assim, eu fiquei pensando, que posição simples, o que é isso, né? Mas é essas situações, pessoal, posição às vezes equilibrada, que você não dá nada, e de repente a partida vai lá e vira, tá? Então vamos dar esse exemplo aqui, vamos ver se vai elucidar essa questão de posição simples. Então, a partida foi D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, aí joga aqui a abertura de peão-dama, né? Gambito da dama, as pretas vão para a defesa eslava, e o Spassky escolhe peão por peão toma peão, cavalo C3, jogou bispo F4. O que é comum, pessoal, eu gosto mais de cavalo C3, tá? Eu acho que eu gosto de definir o bispo depois, mas tem muita gente que prefere o bispo aqui, inclusive antes do cavalo. Mas aqui, bispo F4 vai dar na mesma, uma acaba virando na outra, cavalo vem, e aqui tem várias alternativas A6, né, B6, enfim. Mas aí ele jogou bispo F5, eu chamo de variante do repeteco. Nós já vimos aqui, por exemplo, para quem quiser, eu gosto sempre de tentar manter as mesmas aberturas, para que as pessoas consigam entender os esquemas de jogo. Então, tem um vídeo aqui no canal que são as 3 peças atacando o rei, e tem um exemplo ali, por exemplo, do Nejmetedinov, que ele joga a eslava das trocas. Acho que vale a pena dar uma olhadinha lá para vocês verem que essa posição tem mais veneno do que parece a eslava das trocas. Não por isso o Botvinnik jogou no match contra o Tal, o segundo match, a eslava das trocas, e conseguiu excelentes resultados, né? Eu acho o Vesco, por exemplo, chegou a jogar, venceu o Lenier Domingues, vocês podem procurar aí também. Talvez hoje o maior expoente seja o Vidit, tem jogado assim várias partidas com a eslava das trocas. Tem muito veneno, tá? Não é tão simples assim jogar. Bom, o que acontece aqui é que jogou o E3, joga aqui o E6, e nessa variante do repeteco tem uma galera que acha que dama B3 melhor, acho que o Vesco mesmo pensa assim, mas bispo B5 aqui, pressionando o cavalo, é uma jogada bacana. No repeteco temos esse aqui, temos outras variantes, mas eu acho que essa daqui, na minha opinião, nesse tipo de posição, é a melhor de todas elas. A ideia é evitar o cavalo E5 que está sendo ameaçado, mesmo perdendo um tempo, bloqueando um pouco essa diagonal. Na partida foi jogado o roque, hoje tem também uma situação em que tem jogadores que esperam para rocar um pouquinho, porque quando você roca e joga bispo E7 aqui, na hora que você joga a torre C1, há a possibilidade das pretas começarem a jogar assim,
esse peão passa para cá e o rei aqui, ou seja, você tem que suportar um ataque chato. Então tem jogador que adianta a torre e deixa o rei no meio para poder minimizar a força desse ataque aqui, tá, pessoal? Então você vê que tem vários truquinhos e detalhes. Roque pequeno, H3 para poder garantir uma volta de bispo, aí jogou torre C8 e bispo D3. Bom, que normalmente o pessoal gosta, antes de jogar o H3, tomar o cavalo e tentar atrasar um peão. Mas o espaço que voltou aqui e após a troca, realmente essa posição, quando troca assim os bispos, as brancas não parecem ter muita coisa, né? Era a primeira partida do match, e é curioso, enfim, entender porque que o Spassky escolheu essa posição. Mas o Larsen, que é um baita de um jogador, né? Ou seja, sempre foi bastante ativo, jogava umas aberturas heterodoxas aí com bastante assim, resultado bom, né? Então ele jogou aqui cavalo B6, não deu a menor peteca, foi jogando na ala da dama, que é o que se deve fazer. O Spassky joga a dama E2, evitando que esse cavalo viesse aqui com ganho de tempo. Aí o Larsen joga A6, né? Lance útil também, dá para tirar o cavalo e jogar B5. E aí o Spassky joga cavalo E1. Ele não quer trocar peças, quer levar o cavalo para cá, e aí tentar jogar A3, B4, instalar um cavalo aqui. No xadrez básico, a gente tem uma posição do Alekhine contra o Max Euler, não é nesse tipo de, não é eslava, assim, nesse tipo de posição, mas é um outro tipo de eslava em que o bispo está aqui em B2, né? E aí o Alekhine comenta que ele fez um esforço enorme para poder melhorar o bispo que está aqui em B2, jogando o cavalo até C5 e tomando com o peão de D. Bispo mal estático contra cavalo. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nessa partida, quem tem o livro Xadrez Básico, para entender que essa é a ideia, né? Mas o Larsen chega primeiro, e aí ele joga cavalo D3, e após cavalo B4, já para dificultar qualquer entrada de cavalo aqui, ele acaba jogando B3, há uma troca, ataca a torre, dama toma, e o cavalo volta para B6. Esse cavalo não ficou bem colocado aqui, ele não estaria muito melhor aqui, evidentemente, então é necessário tentar melhorar esse cavalo. Na partida seguiu F3, que é uma jogada, provavelmente aqui muitos jogadores jogariam torre C2, tentaria dobrar, mas sempre tem que avaliar o bispo A3, que sempre pode jogar nessas posições, né? Até A4 aqui seria uma opção. Mas F3 para jogar E4 é esquisito. Provavelmente o espaço estava contando com alguma coisa assim, um ataque na ala do rei, passar as peças para cá, enquanto o cavalo e o bispo ficariam longe do roque, né? Essa é uma ideia, mas não é tão clara essa ideia, não. O que ocorre é que ele jogou o bispo D6, já pensando em dama e tentar contra-atacar pelo meio do tabuleiro, deixando esse peão instável, talvez com E5, mas aí o espaço que volta com o cavalo para reorganizar esse cavalo, o Larsen joga com dama E7, e aí bispo toma e dama D2 para não permitir dama B4, controlar C1, porque vai estar dama aqui também, tem que defender o peão, jogou dama 3 e agora cavalo F4. Você veja, partida tem nada, né? Manobrinha para cá, uma única coluna aberta. A gente pode ver essa dama que é chata, quando você tem essas debilidades, ela fica batendo aqui na base da cadeia, aqui da ala da dama. E esse cavalo está um pouco mal posicionado aqui. Então o espaço quer fazer o quê? Cavalo D3 e tentar chegar lá com cavalo C5. O que o Larsen faz? Troca uma vez e após a troca joga aqui, trocando todas as peças, mas aí o espaço que ganha a coluna. Então você veja, ok, não é nada absurdo, ainda o jogo está equilibrado, mas já cedeu uma coluna e um cavalo das brancas joga um pouquinho mais. Ah, mas essa dama tá chata aqui, tá, é verdade, mas isso é uma coluna aberta, a única coluna, e temos um gavetão ali chegando, enquanto que o rei tem um pouquinho mais de espaço, né? Seguiu o cavalo E7, e aí o espaço que manda a dama C7 aqui. Não está ameaçando o cavalo, ameaçando o mate em um lance aqui, está ameaçando o peão, e aqui já era necessário o cavalo G6 aqui. Parece que é meio esquisito, né? Mas a ideia é pressionar o cavalo para tentar um dama C1 caso você tome o peão. Na partida ele joga aqui que já não é bom, então tem linhas com dama por B7, mas o espaço que não quis fazer o óbvio, né? Ele joga cavalo D3, porque agora eu tenho o domínio da coluna aberta, você não pode tomar o peão, que tem alguns riscos ali, né? Tendo o cavalo para E5, e você tem a entrada do cavalo aqui e vai ter problemas no ponto F7. Meu rei, por enquanto, está seguro, escapando de qualquer perpétuo. Então, veja, uma posição que aparentemente, né, esse tempo todo igual, né, em que o espaço já está dando uma pressionadinha. Bem naquele momento que já entra puro de tempo, você já tem que achar lance, quer dizer,
Essa jogada aqui, essa sequência do Larsen, deu a chance para o Spassky, com só uma daminha aqui na coluna e um cavalo centralizado, criar problemas no rei. Seguiu agora cavalo F5, muito legal essa ideia, porque está pressionando aqui o peão, o que vai fazer com a peça, mas aí o Spassky acha um lance daquele que eu acho que não estava esperando o Larsen, G4 aqui. Nossa, parece que está abrindo o rei, um monte de coisa, mas se você tomar aqui o peão agora, eu vou jogar esse e ameacei mate aqui por aqui, dama por F7, entrando com o cavalo, o que você vai fazer? Você não tem dama C1 cheque, não tem nada, então você teria que voltar a dama, mas agora eu jogo o rei F2 e onde vai o cavalo? Não tem cavalo C2 porque eu estou com a dama na coluna, e se você jogar cavalo D1 cheque, eu vou caçando o cavalo e o cavalo vai parar ali em B2 e agora eu posso continuar jogando normalmente com você com o cavalo preso, né? Então, o que ocorre aqui na partida é que não pode tomar o peão. Mas Bent jogou ali, que foi o erro decisivo. O cavalo aqui ainda mantinha, a dama fica defendendo e segue a pressão, mas ainda era possível manter o equilíbrio. O que ocorre na partida é que ele jogou o cavalo H6, cavalo na borda, já tinha um cavalo lá que ele consertou, agora na beirada do tabuleiro não dá. O Spassky acertou o cavalo E5 aqui, e após dama B4 tentando algum tipo de perpétuo, o Spassky jogou aqui. Cuidado, que sempre tem um dama D8 cheque mate se essa dama sair daqui, né? Mas a posição é muito difícil, porque tem outras ameaças aí também, né? Cavalo F6. Então ele pegou e jogou o dama E1 cheque. Esse que é o detalhe da partida. Você leva um cheque com esse, mas não há pulo de tempo, você fala, nossa, o que vai fazer aqui, né? Joga rei G2, e agora, o que faz? Né? Jogou aqui dama E2 cheque, rei G3. E não adianta você jogar D1, que eu vou escapando com o rei. Olha que legal. Cheque aqui, eu vou escapando com o rei, e você não tem nada aqui, ó. E eu estou chegando com todas as minhas peças. O rei Rambo vai ajudar ali na posição. Na partida, o Larsen jogou cheque, dando suas últimas cartadas, e após peão toma cavalo, dama E1 cheque, rei F4, G5 cheque podia ser uma possibilidade, mas você joga rei E5 do mesmo modo, né? Na partida seguiu aqui, dama H4 cheque, e quando o rei foi para E5, dá um medão, né, pessoal? É o veneném, mas é um veneném que não vai funcionar. Cheque aqui, ufa, vai pegar a dama? Ainda não, tem F4, e após dama por E3 cheque, o rei se esconde, não tem mais cheques decentes, né? Jogou aqui, cobriu de cavalo, e agora nós temos mate para tudo que é lado aí. Meu rei foi andando e vai ajudar agora a dar mate no rei. Ou seja, um pequeno deslize do Larsen ali com o cavalo H6 e a partida foi decisiva. Mas veja, as condições para esse deslize foram conquistadas pelo Spassky, com o domínio da única coluna aberta, o domínio aqui total, e um cavalo um pouquinho mais centralizado. Então essa pressão foi o suficiente para uma posição simples, o Larsen acabar cometendo o erro decisivo. Tá bom? Então não é fácil jogar essas posições. Parece fácil, mas não é. Tem jogadores que têm uma capacidade de extrair o máximo de posições assim, igualadas, né? Mesmo estrutura de peões, uma coluna só para os dois lados, mas você veja que não é simples, não. Podem lá olhar o Botvinnik jogando as partidas com Tal, com Pomar, que vocês vão ver que a eslava das trocas tem bastante veneno. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.